Da última vez que eu estive aqui, a gente falou sobre a evolução do princípio inteligente, porque a gente falou do automatismo celular amor incondicional, não sei quantos de vocês estavam aqui. Na verdade, naquela época, quando eu falei fiz aquela exposição, eu falei para vocês que existiam várias maneiras de eu interpretar aquilo. Quer dizer, eu falar sobre a evolução do princípio inteligente, eu posso fazer isso de várias maneiras diferentes, depende do foco que eu dou. Se eu olho mais pelo lado biológico, que foi o que eu fiz aquela vez. Se eu olho mais pelo lado sociológico, eu posso olhar de várias maneiras. Hoje, a gente trouxe aqui uma maneira de olhar, que é uma maneira mais voltada mesmo para a doutrina espírita, o conhecimento que a doutrina traz e com algumas, obviamente, né, como a doutrina é ciência, filosofia e religião ao mesmo tempo, com aspectos científicos que fazem um embasamento. Essa é a primeira coisa que eu gostaria de colocar para vocês. A segunda coisa é o seguinte: desde que eu comecei a estudar o assunto e me interessei e comecei a ter algumas ideias, eu debato muito essas ideias com as pessoas que são os meus orientadores espirituais encarnados, né? Eu tenho 3 pessoas que são muito importantes nessa minha encarnação. O Dr. José Nilson, que foi o presidente da AME Santos e alguém que... Eu só não mantenho contato com ele porque ele é uma pessoa que não usa celular e não usa a internet. Então ele é incomunicável hoje em dia. Eu preciso ir a Santos para encontrá-lo, então é meio complicado. Então faz uns 4 anos que eu quase não vejo o Dr. José Nilson. Mas ele é um dos responsáveis por grande parte da minha formação como espírita e como ser humano mesmo, porque ele é uma pessoa diferenciada, um espírito muito à frente. A segunda é a doutora Marlene Nobre, que é presidente da Associação Médica Espírita do Brasil e que é uma pessoa que tem um conhecimento da obra de Chico Xavier, André Luiz e Emmanuel, que é incomparável. Eu ainda não encontrei ninguém que conheça com tanta profundidade, com tantos detalhes, essa obra. E ela ela que me convidou para trabalhar pelas AMES, ela que me chamou para fazer as palestras, ela que me chamou para ir para a Europa pela primeira vez e eu tenho uma gratidão muito grande por ela. Todas as vezes que eu tenho qualquer dúvida, qualquer dificuldade, quando eu não estou entendendo alguma coisa, eu entro em contato com ela. Ligo, a gente se encontra muito em palestra, em congresso. E a terceira pessoa é a doutora Irvênia de Santos Prada, que eu já trouxe aqui para Campo Grande. Infelizmente, muito pouca gente teve a oportunidade de ouvir essa mulher falar. Ela é incrível. Ela é um espírito de luz, ela é uma pessoa fantástica, né? E devo dizer que os 3 não concordam com a minha teoria. Então é assim, sempre foi um motivo de angústia para mim, porque eu não falava sobre o assunto porque eu achava que eu estava errado, eu procurava buscar os argumentos deles para tentar me convencer de que eu estava errado e eu não consegui me convencer. Aí um belo dia, eu conversando com a doutora Marlene sobre esse assunto, ela falou assim: você não consegue se convencer, né? Eu falei: olha, doutora Marlene, com todo o esforço que eu faço para concordar, porque não é só com a senhora, eu tenho que concordar com a senhora, o doutor Edvin e o doutor Zé Nilson, que são como se fossem os meus pais, né? Então eu quero muito concordar, mas não consigo. Teoricamente não entra na minha cabeça. Aí ela deu uma risada e falou: então fala o que você pensa, fala o que você acredita. Aí eu acanhadamente escrevi um artigo e agora virou uma palestra, né? Eu fiz essa palestra inicialmente na Federação Espírita aqui, no Mato Grosso do Sul. Então eu queria começar dizendo para vocês que assim, eu não sei se está certo, né? Mas assim, eu não consigo pensar de outra maneira porque na minha cabeça é uma condição lógica, racional. E pelo pouco que eu sei, o que eu estudo, tanto de biologia quanto de espiritismo, é um caminho que eu encontro que explica a situação, que é a questão da evolução mesmo do princípio inteligente e do momento em que esse princípio inteligente se individualiza. Buscando na literatura, então assim, lendo Evolução em Dois Mundos, tem várias passagens que se remetem a esse momento. Mas a maneira, quando você lê,
Tem gente que entende uma coisa, tem gente que entende outra com a mesma frase. Então eu não encontrei nada que provasse que o que eu estou falando é verdade, mas também não provei nada de que é mentira. Então, assim, como quase tudo que eu faço, é uma proposta. Né? É uma proposta. Ela, não sei se é verdade, mas pode ser verdade. E pode ser uma verdade parcial também, pode ter alguns detalhes que diferenciam. Então, é assim, ouçam com bastante reserva. Passem pelo seu filtro primeiro, para ver. Né? Pode ser que tenha algumas coisas que eu fale que você fala, não, isso aí não, isso não é. Não, isso pode ser. Não, isso é. E formem a opinião de vocês. É um assunto aberto entre os espíritas mesmo. Tá bom? Muito bem. A gente vai falar então da individualização do princípio inteligente. Qual é o meu ponto de partida? O meu ponto de partida é o Livro dos Espíritos, a questão 27. E na questão 27 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta que é Deus, né? Aí é aquela história, né? Ele não pergunta quem é Deus, ele não pergunta o que é Deus, ele pergunta que é Deus. Então, isso é o que a gente vai falar dia 26 lá no Jesus de Nazaré. Quer dizer, Deus, nós precisamos, nós já temos maturidade para começar a não entender Deus, que isso está muito longe da nossa capacidade, mas uma capacidade de enxergar o conceito de Deus de uma maneira mais madura, que a gente ainda é muito pueril com Deus, né? Apesar da gente não admitir isso, pra gente Deus é um velhinho, muito bonzinho, que está lá sentado numa cadeira olhando o que a gente está fazendo e cuidando da nossa vida, né? Não dá mais, não é isso aí mais não, né? Mas tudo bem. E aí a pergunta é, o que existe no universo? E a resposta é que existem três naturezas de coisas no universo. Deus, que é causa primária e origem de todas as coisas. Aliás, a melhor definição de Deus que a gente pode ter, causa primária e origem de todas as coisas, certo? E aí, a partir dele, vem a matéria através do fluido cósmico universal. O que seria o fluido cósmico universal? Seria a matéria elementar, seria o átomo, né, dos gregos. O átomo seria a partícula indivisível. Quando deram o nome de átomo para o átomo, eles achavam que era a partícula indivisível. Depois descobriu que tinha elétron, que tinha prótons e nêutrons no núcleo. Agora a gente já sabe que tem subpartículas 1000 lá dentro do núcleo do átomo. Então ele é divisível. Mas ainda assim, hoje os físicos pensam, alguns deles chamam de partícula divina. O que seria a partícula divina? Seria aquela minúscula partícula que não dá para dividir, né? E parece, tudo indica, que ela não é uma partícula, ela é uma cordinha. Então a teoria das supercordas, que é uma teoria muito combatida, mas muito estudada também, porque ela é a única solução, por enquanto, para unificar as teorias da relatividade, a mecânica e a mecânica quântica. Essa teoria das supercordas parece que é isso mesmo. Então, em vez de ser uma bolinha, seria uma cordinha. E essa cordinha, dependendo do jeito que ela vibra, ela forma uma bolinha. E ela vibraria de maneiras diferentes, formando bolinhas diferentes. E aí a gente teria o que o Brian Greene chama de o alfabeto do universo, que seriam várias bolinhas diferentes, cada bolinha dessas teria características diferentes que, se juntando, formariam formas de matéria diferente, né? Construiriam matérias ou coisas diferentes, tá? Só que em vez de ser uma bolinha, é uma cordinha. Então esse seria o fluido cósmico universal, seria a matéria no seu nascedouro. E essa matéria no seu nascedouro seria absolutamente simples e indivisível, o que hoje nós acreditamos seja uma cordinha. Então esse fluido cósmico universal, ele é constantemente emanado de Deus, que é causa primária e origem de todas as coisas.
né? Deus, basicamente, na minha opinião, o que cabe hoje para a gente de Deus, de entender Deus, é que Ele é causa. Em ciência, a gente não acredita no acaso. Toda vez que um cientista vem dizer que é acaso, a é o prefixo de negação. E causa, de caso, de causa. Acaso sem causa. Para nós, cientistas, acaso não existe. Não existe, não pode existir nada que não tenha uma causa prévia. Então, se tudo que você estuda, você vai atrás da causa. Causa, onde que chegou? No Big Bang. O Big Bang é o começo do universo. Puxa, que legal, ótimo, todo mundo acredita, estuda, tal, comprova, é verdade, tal. E o que tinha antes do Big Bang? O que causou o Big Bang? Nada. Como é que o nada dá origem a algo? Então, vocês percebem que o conceito de Deus como causa primária de todas as coisas é um conceito necessário para a ciência? Independe da questão de fé. Fé que eu digo, essa fé imposta, né? Porque eu aprendi, quando eu era pequeno, na religião na qual eu fui criado, que fé era acreditar em algo sem ter motivo para. Olha, menino, você tem que acreditar em Deus sem duvidar. Mas por que eu tenho que acreditar em Deus? Porque senão você não vai para o céu. Não é? Você tem que acreditar. Isso é fé imposta. Aí o Espiritismo chega para mim e fala assim, não, a fé é a construção do seu conhecimento, é aquilo em que você acredita. E a sua fé você vai construir a partir das suas experiências e dos seus estudos, das suas reflexões. Essa é a fé que eu acredito, porque essa é a fé saudável, forte, mesmo que às vezes ela esteja errada. Como eu que construo a minha fé, eu posso construir errado. Mas pouco importa, porque uma hora eu vou tropeçar na verdade, aí eu reformo a minha fé, é minha, eu faço o que eu quiser com ela. Não é? Ninguém me impôs, ninguém me vendeu, e eu vou lá e vou construir. Né? Então, essa questão da existência de uma causa primária, como ela é uma necessidade teórica da ciência, muitos cientistas já se deram conta disso. E aí, como todo mundo vê Deus como um velhinho sentado na cadeira, o cientista fala, não, isso não existe. O velhinho sentado na cadeira não existe mesmo. Quer dizer, existe um monte, mas não lá no céu com o nome de Deus. Não é? Então, o que existe lá é uma força, que não é, na minha opinião, nenhum ser. Estou fazendo a palestra do dia 26. Não é um ser, é causa. Então, esta causa primária e origem de todas as coisas é a fonte formadora do fluido cósmico universal, que é matéria. E é fonte formadora do princípio inteligente, que seria o análogo do fluido cósmico universal, só que para a inteligência. Aí não é matéria, aí já começa a ficar complicado. Porque tudo que a gente imagina na nossa cabeça, a gente imagina como? Um começo, meio e fim. Eu posso até tirar o fim. Vocês conseguem entender uma coisa infinita? Assim, ó, você nasceu agora, mas você não vai morrer nunca mais. Dá para entender isso, não dá? Mas eu digo assim, você não nasceu, você sempre existiu. Como assim? Não, você sempre existiu. Mas começou quando? Não começou, você sempre existiu. Cabe na sua cabeça? Não cabe, na nossa cabeça não cabe. O eterno não cabe, o infinito cabe. O eterno não cabe. Por isso que, como é que nós vamos entender Deus? Não é? O que tinha antes de Deus? Deus. Mas Deus, não, Ele é eterno. Sempre existiu. E aí é que a coisa começa a ficar complicada. Agora, além de começo, meio e fim, tudo que a gente imagina tem forma. Para a gente conseguir imaginar, tem que caber dentro de alguma experiência anterior que a gente teve. Qual a experiência anterior que a gente teve? É sempre com forma, com cor, com cheiro dos nossos sentidos. Aí eu digo para você, eu vou te explicar o que é princípio inteligente. É uma centelha divina. Centelha é luz é matéria, não é? É sei lá, como é que vocês definiriam? Não tem.
Então você vai ter que abrir uma gavetinha no seu cérebro, colocar assim, coisas que eu não consigo explicar. Aí você vai lá e coloca o princípio inteligente lá. Mas você não consegue explicar e imaginar ele, mas você consegue ver como ele se manifesta. Aí já começa a ficar legal. Então, o princípio inteligente seria o princípio, a matéria-prima a partir da qual tudo que aprende, tudo que evolui, né, se manifesta. Quer dizer, esse princípio inteligente é aquilo que Deus criou e que tem capacidade de aprendizado, portanto tem capacidade de evolução. E como é que esse princípio inteligente aprende e evolui? Ele aprende e evolui interagindo com a matéria. Então, ele tem essas duas capacidades. Primeira capacidade, de aprender e evoluir. Segunda capacidade, de se associar à matéria. Então, quando Kardec pergunta e os espíritos dão essa explicação, eles estão dizendo o seguinte, que Deus é causa primária de todas as coisas, ponto. Tudo o que existe em qualquer universo que você possa imaginar é composto desses dois elementos aqui. Fluido cósmico universal e princípio inteligente. Que se combinam e recombinam e recombinam e recombinam infinitamente. As pessoas falam assim, mas a matéria evolui. A matéria é burra. Quem é inteligente é o princípio inteligente. Mas a matéria não evolui, então evolui, porque na medida em que o princípio inteligente age sobre ela, a matéria, ela não aprende, mas ela armazena informação. É igual ao seu computador. O seu computador não aprende, mas ele armazena informação. Então, na medida em que eu estou instruindo a matéria, eu estou dando informação para a matéria, ela vai se tornando complexa de uma maneira que é muito difícil fazer ela voltar para o zero. Em tese é possível, mas na prática é muito difícil fazer ela voltar para o zero, porque é uma das leis da mecânica quântica. Você pode acrescentar instrução à matéria, mas não pode retirar instrução. Então, olha que interessante, isso também tem sintonia com a doutrina espírita, que diz que a gente só vai para frente, a gente não consegue para trás, porque a gente não evolui, a gente não desaprende. Bom, a matéria é assim também, você pode mudar a instrução que ela tem, você pode aperfeiçoar, aumentar, trocar, mas você não pode tirar. Então, essa relação entre as duas coisas faz com que a coisa começa a evoluir. E o que é interessante é o seguinte, a matéria ela vai se tornando complexa na medida em que a inteligência que age sobre ela dá instruções mais complexas. E a instrução que a inteligência dá para a matéria faz com que a matéria experimente. Então ela experimenta o que é certo, o que deu certo e o que deu errado. O que deu certo, ela computa como certo, repete, evolui. O que deu errado, ela interrompe. Isso aqui deu errado, não vou fazer mais desse jeito. E aí a gente evolui por tentativa e erro, aprendizado por tentativa e erro. Que, aliás, a própria neurociência mostra que os circuitos neuronais do nosso cérebro estão compostos de maneira a aprender por tentativa e erro. E os sistemas computacionais mais modernos de hoje estão tentando repetir o padrão dos nossos sistemas neurais para criar inteligência artificial, para tentar fazer com que o computador consiga aprender também com os erros por tentativa e erro, né? Então vejam vocês que a gente está falando da origem da matéria do princípio inteligente, que começou quando? Provinha, vamos ver se vocês entenderam o que eu falei. Sempre existiu. Porque Deus sempre existiu. E ainda está fazendo isso ou ele parou? Está fazendo. Eu fico pensando assim, como se fosse Deus pensando, né? Deus sempre pensou. E ele continua pensando. E ele pensa o tempo inteiro. E esse pensamento dele gera matéria e princípio inteligente. O que é que Deus pensa? Vamos ver se vocês estão afiados. Amor. É por isso que o amor é a força motriz do universo. É por isso que quando a gente fala de amor, não é esse amor, eu amo o meu carro. Eu amo
Eu amo meu filho, eu amo meu marido. Não é esse amor é um derivado, mas assim, ele nos leva no caminho do amor divino, que é um amor estruturador, organizador, criador. Devia ter outra palavra, né? A gente tem que inventar outra palavra, porque a palavra amor, a gente usa ela de uma maneira muito banal. E aí a gente acaba confundindo o que a gente está falando. Mas esse amor que eu estou falando, o amor divino, é o amor que é o pensamento divino. É o pensamento da causa primária. E ele é que é o emanador de tudo que existe. Matéria e princípio inteligente. Então, eu fiz uma proposta no Fisiologia Transdimensional, no meu primeiro livro, de tudo que vem daqui a gente chamar de fluido. E tudo que vem daqui a gente chamar de princípio. Porque o fluido é material. O princípio é um princípio, né? Não material. Tá legal? Vocês entenderam isso? Se vocês entenderam isso, eu já posso ir embora, porque é praticamente isso que eu queria falar para vocês, né? Então vejam vocês que o princípio inteligente, ele é então o princípio organizativo da matéria. Porque se eu pegar a matéria, vamos supor que eu conseguisse um potinho de fluido cósmico universal, né? Que é uma coisa impossível aqui nessa dimensão que nós estamos, mas tudo bem. E eu botar em cima da mesa, ele não vai fazer nada, ele vai ficar lá parado. Agora, se alguém sentar, ficar olhando para aquele fluido e começar a ter ideias, ele começa a se transformar, né? Por quê? Porque ele sozinho não faz nada, mas se houver alguma inteligência, algum princípio organizativo, ele transforma o fluido. E aí, como Deus, pensando, ele emanou fluido e princípio inteligente, e esses dois, eles estão ali absolutamente primitivos, zero de desenvolvimento e 100 de potencialidade, eles vão começar a agir e interagir entre eles. E isso vai fazer com que eles dois se modifiquem, evoluam. E vão crescendo, vão se transformando, vão recebendo novas possibilidades, novas capacidades, né? E aí, até que chega um momento em que eu vou ter um princípio individualizado. Vamos lá. Vocês me permitem inventar um nome? Momento do pensamento divino. MPD. Como eu imagino essa causa primária de todas as coisas, pensando o tempo inteiro, emitindo amor o tempo inteiro? Então, naquele momento em que eu fotografasse ele estaria emanando uma camada, uma porção de fluido e de princípio inteligente. Dá para entender isso? Aí, logo em seguida, vem outro momento, não vem? Aí ele já vai produzir uma outra camada. Mas aquele primeiro momento que ele criou já não está no 0, já está no 1. Aí ele vai criar, ele continua pensando o tempo inteiro, um terceiro momento do pensamento divino, forma uma terceira camada. E aí o quarta, e a quinta, e a sexta. O que está acontecendo? Aquela primeira que a gente imaginou, ela já não é mais 0 de desenvolvimento. Ela já criou alguma coisa nova, ela evoluiu um pouquinho. Então vamos imaginar que Deus como sendo o centro de tudo que existe, né? E ele emanando os seus momentos de pensamento divino. Cada momento do pensamento divino é uma camadinha. E essa camadinha, na medida em que ela vai crescendo, ela vai se diferenciando e ela vai evoluindo e ela vai começar a criar um monte de coisas novas e possibilidades novas, matéria mais complexa, e a coisa vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, até que num determinado momento, aquela porção, aquele momento do pensamento divino adquire uma capacidade de ser alguém individual. De ser uma individualidade. E aí ela vai esporular, ela vai formar uma bolinha que vai sair daquele momento do pensamento divino, que é uma camadona, para passar a ser uma coisa só. Conseguiram entender? Nesse momento em que ela esporulou, ela não esporulou sozinho, vários esporularam. E aí, em vez de você ter uma camada única,
você vai ter um monte de bolinhas, um monte de alminhas, um monte de pensamentos individualizados, que continuam crescendo juntos, mas não mais como uma pessoa, como uma unidade. Elas evoluem como um grupo. Assim, se eu tenho uma piscina e eu tiro um copo de água da piscina, o copo de água está separado da piscina, não está? Mas se eu jogar água de volta para a piscina, cadê o copo d'água? Desapareceu. Isso é antes da individualização. Agora você tem uma piscina de bolinha. E o meu filho se joga na piscina e brinca na piscina. Se eu tirar uma bolinha da piscina, ela é uma bolinha. Mas se eu jogar ela para a piscina, ela continua uma bolinha. Eu perco ela lá, porque são muitas bolinhas iguais. Mas ela ainda é uma bolinha. Então, na medida em que a gente vai evoluindo, esse momento do pensamento divino vai evoluindo, ele vai ganhando algumas possibilidades e capacidades até que ele atinge uma capacidade de se individualizar permanentemente. Porque antes dele ser uma bolinha, ele é o copo d'água da piscina. Então eu tiro um copo d'água, coloco lá, fica um tempo, aquela água é um copo. Daqui a pouco eu jogo ele de volta para a piscina. Isso daí é um processo. E nesse processo de individualização, a individualidade não nasce do nada. Primeiro, ela forma uma mônada, na palavra de Emmanuel. O que seria a mônada? Seria uma porção daquele momento do pensamento divino que forma individualidades temporárias. Seriam, por exemplo, os insetos. Ele dá um pouquinho ali do seu princípio inteligente, organiza um corpinho, vai ser uma formiga. Aí aquela formiga é o copo de água fora da piscina. Mas na hora que ela morre, ela desencarna, aquela porçãozinha de alma que ela formou, não vai formar uma bolinha que continua a bolinha, ela volta para a piscina. Tá dando para entender? É assim que eu vejo. Então, o momento do pensamento divino seriam essas camadas que estão em evolução, estão crescendo e estão em evolução. Então, o princípio individualizado seria um momento da evolução deste princípio inteligente. Né? Seria um momento que vai ser atingido num determinado ponto em que houve crescimento suficiente, crescimento intelectual suficiente e a criação de uma quantidade mínima de consciência. Não dá para ser um indivíduo sem consciência. Então eu teria que ter uma quantidade mínima, mesmo que fosse um resquício de consciência. Neste momento, eu tenho o destaque da mônada para formar um indivíduo, só que aí esse indivíduo não volta mais para a mônada. A mônada se transforma em grupo e o grupo continua evoluindo. Então aí, segundo essa minha teoria, nós todos aqui somos almas gêmeas. A alma gêmea não é um gêmeo homozigótico da sua alma. As almas gêmeas seriam todas as almas que esporularam do mesmo momento do pensamento divino. E acredito que, salvo exceções, tipo Chico Xavier, Mahatma Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, esse pessoal não é da nossa mônada. É um pessoal de outra mônada. E tem alguns também que estão para trás que também não são da nossa mônada. São o pessoal que veio depois, no momento do pensamento divino, menos um do nosso. Né? Mas de uma maneira geral, estamos aqui todos, por isso somos irmãos mesmo. Porque fomos criados irmãos gêmeos. Né? Fomos criados no mesmo momento do pensamento divino. E estamos evoluindo juntos, em grupo. Né? Até agora. Esse princípio inteligente, então, é o elemento entrópico negativo. Vocês lembram que eu falei de entropia? Entropia é um conceito da física que significa o grau de desordem de um sistema. Tá? A inteligência, ela é anentrópica ou entrópica negativa, ou seja, ela é organizativa. Onde não existe instrução, existe caos. O caos é a ausência de instrução. Aleatoriedade, né? O aleatório significaria o sem instrução.
né? De alguma maneira, toda vez que eu imponho algum grau de ordem e instrução para o sistema, eu estou instruindo o sistema, estou transferindo informação para o sistema. Tá? Aí tem a diferença que a gente falou um pouquinho da outra vez. A diferença entre inteligência, né, e instrução. Então, por exemplo, os equipamentos tecnológicos que a gente tem à nossa disposição hoje, eles não são inteligentes. Inteligentes foram as pessoas que desenharam ele. Agora, ele é um sistema repleto de instrução e uma instrução que eu posso utilizar ao meu favor. Então, um átomo, o átomo mais simples que a gente tem, que é o átomo de hidrogênio, que tem uma órbita de elétrons só, ele é altamente complexo em termos de instrução. Porque todas as leis que regem as forças atômicas e todas as organizações das partículas do núcleo e mais a forma com que o elétron orbita ao redor desse núcleo, tudo isso é instrução. E isso foi dado por quem? É o átomo que é inteligente e que se organizou daquele jeito? Vocês acham que sim? Não. Alguma outra inteligência muito à frente dele, um momento do pensamento divino que estava muito além, está pegando aquele fluido, aquela matéria e está dando instrução para ela, né? Então, quando a gente lê lá que nós evoluímos do átomo ao arcanjo, não é nós, individualidade, é nós, princípio inteligente. Então, muito provavelmente, o momento do pensamento divino que deu origem às nossas almas, ele teve um momento em que ele se prestava a dar instrução, a servir como instrução para os átomos. Até que ele vai ganhando outras possibilidades na medida em que ele vai evoluindo. Tá? Estou esquentando os neurônios de vocês, né? Pois é, isso daí é meio ardido mesmo. Então é do átomo ao arcanjo. Então eu fui átomo uma vez? Na minha opinião, não. Na minha opinião, o seu momento de pensamento divino teve época que organizava átomos. Mas você não existia ainda nessa época. Você não era nenhum projeto ainda. Você se transformou em um projeto quando formaram-se as mônadas no momento do pensamento divino, da qual você deu origem. E aí essas mônadas vão dar origem aos indivíduos que vão deixar de ser uma mônada e vão passar a ser um grupo, que continua evoluindo em grupo. Tá? Então, os limites são imprecisos. Tudo que a gente aprende em biologia, em ciência, a gente percebe que é assim. Este é o ponto de viragem. Mentira. Não existe ponto de viragem. Existe um marco que é determinante, muitas vezes. Porque tudo é um processo, e todo processo tem limites imprecisos. Né? Então, o que a gente faz é perceber os marcos, porque esses aí são bem definidos, esses aí eu consigo identificar claramente, né? Onde ele está, onde o outro não está. Por exemplo, reencarnação. Quando é que começa a reencarnação? Espíritas. Tá, mas ele vai reencarnar, não vai? Em que momento que ele reencarna? Mas ele passa por nominal. Depois da primeira reencarnação, porque é reprodução. Não, mas quando nós aqui reencarnamos, nós vamos reencarnar, essa é a reencarnação que nós estamos agora. Que hora que começou? Fecundação. A fecundação é um marco fundamental. Eu diria até que a fecundação é o início do processo biológico da reencarnação. Mas começou ali? Você já estava programando, alguém chegou lá na sua casa, lá, bateu na porta e falou assim, meu amigo, está na hora de reencarnar. Falei, não, mas tá tão bom aqui, deixa eu aqui, mas não dá, olha, o mundo tá mudando, você vai perder a chance, agora ou nunca, vamos lá. Aí você foi lá, meio choroso, foi lá no Ministério da Reencarnação, falou assim, você tem certeza, tá tão legal aqui, eu vou mais devagar, não precisa encarnar. Falou assim, não, meu filho, você precisa. Então começou ali, quando o cara bateu na sua porta, não foi? Aí quando você já estava num processo mais avançado, teve que sensibilizar a sua mãe, teve que sensibilizar o seu pai,
teve que energizar o espermatozoide, porque eles fizeram todo o levantamento genético que era melhor para você. Olha que trampo. Não começou lá? Começou. Ah, então não começa na fecundação? Começa antes, mas em que momento? Quando ele bateu na sua porta? Não tem assim um momento. É um processo. Ah, bom, mas a hora que fecundou começou a encarnação, tá? E quando é que termina? Ah, termina, o André Luiz fala, com 7 anos termina. Termina o processo de união do perispírito com a matéria. Termina com 7 anos. Aí é outro marco. Mas terminou no dia do seu aniversário? Não, às vezes pode terminar um pouco antes, às vezes um pouco depois. Então é assim, é um processo. Num processo de transformação, a gente identifica os marcos, né? Então, se eu estou falando que a evolução é um processo, e é, quais seriam os marcos? Né? Eu esporular como uma alma, como um princípio inteligente permanentemente individualizado, é um marco. Claro que é, como a fecundação. Mas eu comecei ali como alma? Não, eu posso dizer que eu comecei como mônada. Porque ali, aquela mônada era uma porção do momento pensamento divino que já estava ganhando condições de se individualizar, de produzir os seus indivíduos. E esses indivíduos, eu uso essa palavra porque é assim mesmo que eu vejo, eles esporulam. Eles se destacariam deste todo com uma quantidade de consciência suficiente para que eles não voltassem para o todo depois de desencarnados. E se mantivessem como indivíduos permanentemente. Aí sim, aí não tem mais volta, porque já está aprendido. Aí vai evoluir, vai só para frente, né? Oi. A mônada é um termo que o Emmanuel usa como tipo assim, alma-grupo. Então, aí já é coisa minha, que eu entendi assim. Vamos supor, se você está assim, tomando seu café da manhã, e em cima da sua mesa vem passando uma formiga. O que você faz com a formiga? Eu também mato. Tem gente que fica revoltada com isso. Mas eu mato. Formiga e o meu café da manhã são duas coisas que não combinam. Só que assim, hoje em dia eu já mato ela com muito pouca culpa. Porque na verdade eu não estou matando ela. Primeiro que a morte não existe. Eu estou promovendo um reencarne precoce para ela, vamos dizer assim. Né? Mas aí olha só. Aquela formiga, ela tem corpo, que eu estou vendo o corpo dela. Ela tem princípio inteligente, senão ela não estava lá. Então ela tem perispírito também. Então ela é completinha. A alma ela tem duplo etérico, perispírito e princípio inteligente. Só que o princípio inteligente que está formando ela ali está individualizado ali, está formando a formiguinha. Mas na hora que eu desencarno ela, imediatamente aquela alminha, que não é uma alma ainda, ela volta para a mônada, que é o formigueiro. O formigueiro é a mônada. Então, o conjunto, todas as formigas que formam aquele formigueiro, é como se fosse uma alma, que já é um esboço de individualização. É por isso, eu não sei se aliás, isso é conhecido da biologia. Por que não pode usar inseticida na formiga, quando elas estão atacando a sua pia? Porque aquelas formigas que estão morrendo ali do inseticida, elas estão conectadas com o formigueiro, elas são o formigueiro. É como se fossem células de um organismo. O formigueiro identifica a ameaça e faz o quê? Divide. Fazem outra rainha e faz um outro formigueiro para garantir que elas vão continuar sobrevivendo. Aí você só está fazendo aumentar o número de formigas na sua casa. Né? Olha que interessante. Então, para mim, principalmente esses insetos, as abelhas, os cupins, as formigas, são mônadas que estão quase lá. Estão quase lá. Experiência. Né? Elas estão quase lá. Então, cada formiga que desencarnou, por exemplo, ali, quando ela desencarna, ela leva para a mônada uma informação. A informação é a seguinte:
Você vê um dedo por perto, corre. Né? Então, essa informação, ela acrescenta o conhecimento da mônada, dessa porção. E essa porção vai crescendo, vai evoluindo, vai crescendo, vai evoluindo. Então, é mais um marco, a formação de uma mônada é mais um marco no processo de individualização. Como, por exemplo, a membrana celular. Doutora Irvênia, ela fala, uma vez a gente conversando sobre esse assunto, a gente sempre conversa sobre esse assunto. Ela falou assim para mim, Décio, na hora em que eu tenho uma membrana celular, eu tenho a restrição de uma forma de vida. Isso para mim é individualização. Eu concordo com ela. A membrana celular, com certeza, é um marco no processo de individualização. Mas eu não consigo ver uma bactéria como um ser individualizado, né? Porque, teoricamente, eu tenho que pensar que essa bactéria ela vai evoluir como um indivíduo e um dia ela vai ser um ser humano. Eu acho que o princípio inteligente que a anima naquele momento né? É princípio inteligente, mas não é um ser. Até porque, hoje, você é um ser individualizado, não é? Nós somos todos seres hominais aqui. Tá, e as suas células? São todas alminhas? Você é uma alma que carrega 75 trilhões de almas? Não é estranho isso? Agora, se eu pensar que estas células estão individualizadas porque elas estão encarnadas, e quando elas morrem, a matéria que forma elas vai ser reciclada e o princípio inteligente que as formava volta para uma mônada, aí eu consigo entender. E isso já explica uma outra lei, que é a interação entre as várias camadas do momento do pensamento divino. Ou seja, esta camada que foi formada aqui, ela influencia a de baixo e é influenciada pela de cima. Então imagina Jesus, que deve ser uma alma originada no momento do pensamento divino, sei lá, quinqualhões de anos antes da gente, né? Apesar que a gente não pode usar a dimensão tempo nesse tipo de raciocínio, mas vai lá. E aí, ele está influenciando a gente, ele está trabalhando com a gente. Então, no momento em que você atinge graus mais avançados de evolução, você vai interagindo com os de baixo e ajudando eles a evoluir também. Então, na medida em que a gente está interagindo com os animais, por exemplo, e a gente se alimenta dos animais, se alimenta da vaca, do porco, na medida em que a gente se relaciona com os nossos bichos, com os nossos cachorros, com os nossos animais de estimação, nós estamos agindo e interagindo. E está tendo uma troca de informação. Eles nos ensinam e nós ensinamos eles. Então, na medida em que nós estamos compostos de 75 trilhões de células, seriam 75 trilhões de animáculos infinitesimais domesticados que estariam aprendendo conosco a nossa conduta, a nossa forma de agir, e que quando desencarnam, essas células vão para a mônada correspondente a elas. E nós estamos usando isso para agir e interagir no mundo. É complicadinho, não é? Está deixando vocês muito confusos, não? Então, não vim aqui para esclarecer, né, como diz Jesus, para confundir. E aí a glândula pineal, para mim, tem algumas coisas, outros marcos determinados, por exemplo, por André Luiz. André Luiz fala que o aparecimento da hemoglobina é um ponto crucial na manifestação do indivíduo. E eu concordo com ele, o aparecimento do sangue com hemoglobina. Mas, na minha cabeça, qual é o marco biológico do aparecimento da alma, do princípio individualizado, do princípio permanentemente individualizado? Para mim, é o aparecimento da glândula pineal. Por quê? Porque a glândula pineal é a estrutura biológica que expressa o indivíduo, expressa a individualidade. Né? Então, a formiga, ela está indivíduo. Nós somos indivíduos. A gente é bolinha já. A formiga é copo d'água. Né?
Onde é que será que apareceria, dentro da nossa escala filogenética, em que momento é que deixa de ser copo d'água para ser bolinha? Se alguém entrasse agora não entender nada, né? Copo d'água, bolinha, mas... Qual seria esse momento? Seria o momento em que biologicamente se expressa a glândula pineal, que seria um canal por onde esta individualidade age e interage com o meio. A glândula pineal, já disse René Descartes, é a sede da alma. Se tem alma, tem sede. Se a sede é pineal, apareceu pineal, começou a individualidade. Onde é que aparece pineal na escala filogenética? Quem é que você já não pode matar com o dedo sem ter problema de consciência? Peixe. Ficou difícil a sua dieta agora, não ficou? Você pode comer insetos e pode comer vegetais. Peixe já não pode comer, né? É claro que assim, o fato de nós nos alimentarmos deles também faz com que eles evoluam. O aprendizado, né? É claro também que o ideal seria que a gente não se utilizasse deles para se alimentar. Também acho isso, né? E é o caminho pelo qual vai a doutora Ivênia, né? Mas como já disse meu filho, que é radical, fala assim, então eu não posso comer salada porque eu estou matando a salada. Na verdade, ela é um ser vivo, biologicamente falando, mas ela não é uma alma, na minha forma de ver, né? E na medida em que você comer uma alface, nada vai se perder. Aliás, não se perde como você come a vaca também, mas... porque aquele princípio inteligente, ele retorna para a mônada da qual ele tem origem. E ele continua evoluindo da mesma maneira. Tanto que a reencarnação nesse momento, ela é praticamente automática. E eu não sei, eu preciso verificar, mas eu acredito que não tenha formiga lá no nosso lar. Eu acho que a gente só consegue identificar os que já têm alma. Então, por exemplo, um cachorro tem? Tem. Do peixe para frente tem peixes, répteis, todos eles têm. É claro que algumas espécies de peixes não têm, porque já é assim, está na fronteira. Está na fronteira, está começando, né? Está na transição. E aí, quando tem, está bem expressa, tem uma alma ali. E aí, quando você mata um cachorro, ele não volta para a mônada. Agora, ele volta para o grupo pelo qual ele evolui. Muito provavelmente, ele já é alma. Muito provavelmente, existem, eu tenho observado, isso também é coisa da minha cabeça, hein, pessoal. Vamos com calma aí, assim, estamos num terreno perigoso. Mas, por exemplo, eu não sou veterinário nem nada, mas eu sei que as espécies, as raças de cachorro, elas têm comportamentos mais ou menos bem definidos. Ah, não, não compra pincher porque ele gosta de latir. Ah, mas se você quer um alarme, bota um pincher na sua casa que ninguém chega perto sem ele dar o alarme. Então os pinchers, eles se comportam dessa maneira. Existe todo um comportamento que tem a ver com a biologia deles, tem a ver com os instintos aprendidos, mas também tem a ver com o grupo que está evoluindo. Então eu imagino assim, que teve uma mônada bem grandona que foi formar os cachorros, e essas mônadas, elas foram se diferenciando na medida que foi esporulando as almas, né? Essas almas foram evoluindo. E aí os cachorros, eles têm grupos de evolução que são mais ou menos delimitados. Então tem o grupo dos pastor alemão, tem dos pincher, tem... Não sei se é verdade, eu imagino assim, né? Eu imagino assim. E como é que vai indo a coisa? Vai indo até que em um determinado momento, aquele grupo que está evoluindo, ele vai achar um outro marco de evolução. Porque o primeiro marco é a individualização. Qual é o segundo marco de evolução? É quando a gente começa a estabelecer sai do instinto para ir para a inteligência, né? E quando a gente sai da inteligência, do pensamento interrompido, para a gente ir para a inteligência do pensamento contínuo. Desenvolve a razão, desenvolve a complexidade do pensamento abstrato. Esse momento é o momento em que a gente vai deixar de ser uma simples alma para ser uma alma hominal, que é o momento em que nós estamos agora. Esse momento, o hominal, é que nós aqui na Terra, a gente veio de uma linhagem biológica que nos dá esta característica que nós temos aqui. Mas eu fico imaginando que podem existir outros mundos
em que a linhagem biológica não dê as características que nós temos aqui físicas, mas as características hominais vão ser sempre iguais. Um ser hominal é um ser hominal. Então, vocês assistiam aquele desenho Thundercats? Alguém assistiu? O Thundercats seria, por exemplo, o planeta onde os gatos que vão atingir a fase hominal vão estar. Então, eles vão guardar algumas características biológicas dessa história biológica de evolução deles, mas eles vão ser seres hominais. Né? A mesma coisa para os cachorros, as mesmas coisas para o... Aqui é dos macacos, esse planeta. Então a gente guarda essas características, mas a partir do momento que a gente atinge essa característica hominal, a gente teria essa especificidade que é comum a todos os seres hominais. E para por aí? Não. A gente vai continuar evoluindo até que a gente finalmente aprenda o amor incondicional. Quando a gente aprender a amar incondicionalmente, nós vamos deixar de ser seres hominais para nos transformarmos em seres angelicais. Aí a gente vai estar dando outro passo no processo de evolução. Né? Então, primeiro a gente aprendeu a ser indivíduo, depois a gente aprendeu a pensar, depois a gente aprendeu a pensar com raciocínio, inteligência, hominal. Aí depois a gente aprendeu a pensar com o coração, amor incondicional, angelical. E aí a gente vai chegar lá na nossa perfectitude. Essa palavra não existe no dicionário, mas eu usava ela porque eu pensava perfeito só Deus, não, nós vamos chegar na perfectitude. Hoje eu já uso a palavra perfeito, nós vamos ser perfeitos, porque nós nunca vamos ser Deus. Né? Primeiro que nós somos seres, Deus não é um ser. E segundo que nós não dá pra gente ser eterno, dá pra gente ser infinito. Eterno só Ele. Então a gente nunca vai ser Ele. Né? A gente nunca vai voltar para a piscina, a gente vai ser sempre a bolinha. Não dá mais para voltar para o copo de água e voltar para a piscina. Por mais que a gente faça parte de uma assembleia gigantesca de indivíduos, nós somos indivíduos. Por mais que a matéria se esvaia e que eu não tenha mais matéria ao meu redor, a alma continua como indivíduo, porque ela se identifica no seu corpo mental como um indivíduo e isso não vai mudar mais, né? Na minha forma de ver. Então a humanização se caracteriza pelo pensamento contínuo e racionalidade. A individualização, membrana celular, glândula pineal. Então o ponto zero seria Deus. E o momento do pensamento divino seria essa primeira camadinha aqui, ó, no desenho, para a gente imaginar. Mas só que ela não vai ficar parada aqui, porque vai vir outra e ela vai indo. E vai indo para fora. Isso que eu acho interessante, porque na medida em que a gente vai evoluindo, nós vamos, teoricamente, nos afastando de Deus, não é? Só que o último ponto de evolução é a gente retornando a Deus. Aí a parábola do filho pródigo ganha uma outra dimensão, não é? Porque a gente volta para Deus não porque Ele deixou a gente longe dele, porque nós estamos muito distantes de Deus, mas Ele está muito próximo de nós. Em Deus agimos, existimos e nos movemos. Eu acredito piamente nisso. Né? É como se Deus tivesse um perispírito, nós estaríamos inseridos nele. É como se nós fôssemos a célula, o animáculo infinitesimal não tão domesticado do organismo divino. Né? Então seriam processos de uma lei universal e perfeita emanada de Deus, né? Estabelecida por Ele, por isso perfeita. Então, essa matéria se organiza com interferência de outros potenciais criativos, e aí a gente remete vocês ao conceito de André Luiz, de cocriação maior e cocriação menor. Né? O que seria a cocriação maior? É a capacidade, é quando a alma já é uma alma e já adquiriu um nível de conhecimento tão grande que ela é capaz de interferir nos mundos, como Jesus, por exemplo, que é capaz de planejar um planeta, de estabelecer formas de vida, de estruturar o clima, de usar as leis divinas, que são perfeitas, imutáveis, para criar. Né? Então eles estão co-criando o universo. Quem cria tudo que existe é Deus, causa primária de todas as coisas.
Mas as inteligências que foram originadas desse mesmo Deus co-criam. E a cocriação maior é a criação em grande escala. E nós somos co-criadores menores. Ou alguém tem dúvida de que o homem cria? Cria, transforma, modifica, às vezes para o bem, às vezes para o mal. Constrói e destrói coisas belas, como disse o Caetano Veloso na música sobre São Paulo, não é? Então você faz coisas boas, faz coisas belas, faz coisas horríveis, destrói coisas belas. E é assim que a gente vai interagindo, evoluindo, aprendendo. Tentando, acertando, tentando, errando, e a gente vai evoluindo, evoluindo, evoluindo. Então nós estamos co-criando em nível menor, mas estamos co-criando. O seu corpo é obra da sua co-criação. Quem criou o seu corpo não foi Deus, foi você. Ah, mas Deus criou tudo? Sim, essa é a resposta fácil. Mas ele não chegou lá e falou assim, hoje eu vou fazer o Décio. Deixa eu ver. Ele vai ser moreno ou loiro? Não foi Deus. Eu já estava ali, sentado na mesa, junto com outros espíritos mais evoluídos que eu, decidindo essas coisas. Né? Então, a causa imediata sou eu. A causa primária é Deus. Né? Tem uma diferença. E aí, em que momento que esse princípio inteligente forma vida? Na minha opinião, o marco é quando a gente sai do mineral para o animal, está no carbono. E quem apontou esse marco foi Emmanuel. Então, Emmanuel diz o seguinte, que o diamante é o último estágio do carbono antes da matéria orgânica. Né? Eu acho isso muito significativo. Ó, esse aqui é uma imagem da estrutura da grafite, ou do grafite. Você sabe o que é o grafite, a ponta do lápis. Você sabe do que é composto grafite? Carbono. Outra coisa que é composta só de carbono, igual ao grafite, diamante. Bom, um é opaco, mole, e o outro é duro e transparente. O que é que muda? O ângulo das bolinhas. Olha lá. Era assim, ficou assim. Esse aqui, grafite, escura, opaca, mole. Esse aqui, diamante, cristalino, extremamente duro. Daqui vai para onde? Matéria orgânica. Então veja, é o carbono que está pensando isso? Ou é alguém que está mexendo no carbono para ele adquirir a capacidade de reter fluido vital? Quando Emmanuel fala que é o último estágio, é porque do diamante, o diamante já está a um passo de conseguir armazenar fluido vital. E quando ele fizer isso, eu já tenho matéria orgânica. Quando eu tiver matéria orgânica, eu já tenho capacidade de expressão biológica da vida. Quem é a inteligência que está fazendo isso? É Deus? Deus, causa primária e origem de todas as coisas. Não, são os gênios deste planeta. São os engenheiros de Jesus que estão organizando e estão fazendo esse projeto. Tem para mim que quando eu desencarnar, eu vou ter chance de ir no Museu de Artes Naturais, de Ciências Naturais do planeta Terra. Aí eu vou chegar lá no museu, vai ter lá os desenhos do engenheiro, do biólogo engenheiro responsável pela formação da biosfera. Aí vai ter os desenhos iniciais dele, as discussões, em que momento que eles decidiram que iam fazer daquele jeito. Né? Aí vai chegar lá dos minerais, como é que eles decidiram quais eram os elementos químicos que eles iam introduzir, como é que eles fizeram. Isso tudo é intencional, não existe acaso. O número de anos que existe o planeta para o grau de complexidade que a gente se encontra, estatisticamente é impossível que a gente tenha chegado aqui por acaso, aleatoriamente. Há uma intencionalidade, a intencionalidade reflete inteligência. E a inteligência está onde? Tem alguém que está inteligente que está agindo. E existem inteligências maiores que a gente e menores. E essas coisas estão agindo e interagindo. Me parece uma coisa natural e até bastante racional. Né? Então a matéria orgânica, o carbono é o principal, né? A vida no planeta depende do carbono associado ao princípio vital. Então na medida em que eu consigo estruturar o carbono de uma maneira
quimicamente falando, que ele consiga reter fluido vital, pronto, eu já dei condições de formar vida. Aí o fluido vital é também um estágio evolutivo do princípio inteligente. Veja, se é fluido, é matéria. Mas é um fluido vital, é uma matéria que já tem uma porção de inteligência que traz a instrução da vida, que permite a expressão da vida. Eu tenho tido uma tendência de colocar assim, seres vivos e seres vitais, fazer uma diferenciação. Eu penso muita bobagem, viu, pessoal? Toma cuidado. Eu invento uns negócios, mas é assim, por que eu estou querendo dividir? Porque às vezes eu tenho dificuldade de dizer se aquilo é um ser vivo ou não. Uma semente é um ser vivo? O que vocês acham? A essência da vida está nela. A essência da vida está nela, mas ela é um ser vivo? Ela não tem metabolismo, ela se multiplica. Então eu fico, dizer que ela não é vida, está errado, mas dizer que ela é, também está. Aí eu tenho a tendência de, quando é assim, eu não consigo definir, eu invento uma palavra, né? É um ser vital. É um ser com potencialidade de vida. É um ser com fluido vital, que ela tem com certeza. As instruções para dar origem a um ser vivo que ela tem com certeza, mas que está esperando algum fator desencadeante para desenvolver aquilo. Então, ela pode ser um ser vital. Não é? Se eu começar a classificar ser vivo como sendo um ser individualizado, então eu vou chamar a formiga de ser vital. Aí eu já vou contra a biologia estabelecida. Melhor não. Mas algumas coisas, né? Um espermatozoide, por exemplo, ele está vivo? Todo mundo diz, claro, ele se mexe. Tudo que se mexe está vivo. Né? Mas não é bem assim. Porque ele não tem nenhuma carga genética completa, ele é uma célula haploide, ele não tem toda a informação da espécie. Se ele não se juntar com uma outra célula, ele vai morrer. Ele não... Então eu posso chamar ele de ser vital também, em vez de chamar ele de ser vivo. Né? De qualquer maneira, o que está acontecendo é o seguinte, que o fluido vital é uma camada, é uma porção de um momento do pensamento divino que já está ganhando essa possibilidade de expressar a vida. E aí, os seres que estão mais acima podem usar isso. Elas não estão estanques, elas interagem as camadas, umas com as outras, para que todas evoluam, né? E os seres vivos unicelulares são seres sem individualidade permanente, mas eles estão indivíduos enquanto eles estiverem encarnados, né? O marco é a membrana celular. Então as celulinhas, né, as amebas, elas estão indivíduos. Isso aqui é um indivíduo bem delimitado pela sua membrana. Mas a hora que essa ameba morrer, ela volta pro panelão das amebas. Tem uma mônada ameba que está no nível de evolução, né? E os vegetais, a mesma coisa. Isso sempre me instigou, né? Tem algumas plantas que você tira um galho dela, a planta, nasce outra planta. Então, quem é o indivíduo ou não tem indivíduo? Né? Na verdade, se você olhar, uma floresta funciona mais como um indivíduo do que uma árvore, propriamente dita. Por quê? Porque é uma mônada. Né? Elas estão ali crescendo, evoluindo em grupo. Né? Aí aqueles animais, lembra que eu mostrei para vocês, do Bob Esponja da outra vez? Essas são as poríferas, né? É uma fase são os primeiros pluricelulares da escala filogenética, e as células estão todas juntas, mas são todas iguaizinhas. Ele já está ensaiando uma individualidade, está ensaiando, está começando a pensar nisso, né? Então, os animais, eles estão a caminho da individualidade, alguns deles, formando mônadas. Então, a mônada, dentro do momento do pensamento divino, as mônadas que vão se formando nessa camada, nesse momento do pensamento divino, elas são já um ensaio de individualidade. Seria o primeiro marco. Né? Aí vai aparecer a membrana celular, um segundo marco, até que aparecem os indivíduos permanentemente individualizados. Aí é um terceiro marco, né? Então a formiguinha lá, os formigueiros, o cupinzal e assim por diante. Aí os pluricelulares com individualidade, né? Aí eu vou exporular as individualidades. Essas seriam as almas gêmeas. Aí a gente continua evoluindo em grupo, aí, né? Não como uma única alma. Eu trouxe esse desenho aqui, essa foto aqui é uma foto da pele, histologia da pele.
Porque eu vejo uma semelhança muito grande. Vocês sabem que a gente tem a camada germinativa na pele que fica produzindo células o tempo inteiro. Essas células elas vão sendo produzidas, como não para de produzir pele, as mais antigas vão indo para a superfície. E elas vão se queratinizando, elas vão ganhando a queratina, que é o que dá a característica da nossa pele, né? De impermeabilidade, aquela coisa toda. Até que chega num momento em que essas células chegam na superfície da pele e elas começam a descamar, elas começam a cair, né? Quem fica feliz com isso são os ácaros, que eles comem essas células, né? Na sua cama, no lençol, no sofá, em todos os lugares da sua casa. Então, eu imagino assim, que é como se a camada germinativa fosse o momento do pensamento divino. É nojento, mas é verdade. E o pior é que a gente aspira eles, engole, né? Estamos integrados no universo, minha gente, isso é lindo, né? Então vejam vocês, aquela camada germinativa, ela vai produzindo aquelas células e aquelas células vão passando por um processo até que num determinado momento elas esporulam. É mais ou menos assim que eu vejo esse momento do pensamento divino. Cada camada produzida pela germinativa seria um momento do pensamento divino. A diferença é que essas células da pele, quando elas se esporulam, elas estão mortas. E quando a gente esporula do nosso momento do pensamento divino, é aí que nós começamos como alma. Seria o nosso nascimento como almas. Tanto que eu uso essa palavra alma como sinônimo de princípio inteligente individualizado. Eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas quando o Kardec perguntou a diferença entre alma e espírito para os espíritos, e eles disseram que a diferença é que a alma era o espírito encarnado e o espírito era desencarnado, o Kardec não gostou da resposta. Ele achou aquela resposta muito ruim didaticamente falando. Por quê? Porque eu vou ter a mesma coisa com dois nomes. Isso para a ciência é muito ruim. A nomenclatura científica ela pede que cada nome designe uma só coisa e cada coisa tenha um só nome. E aí todas as vezes que ele se refere a espírito, desencarnado ou encarnado, ele coloca uma nota no final. Aqui estamos nos referindo ao... Sabe, porque o espírito desencarnado, ele é só o princípio inteligente? Não, ele tem o perispírito, não tem? E se eu quiser me referir só ao princípio inteligente? Eu tenho que dizer, é o espírito, mas agora eu estou falando só do princípio inteligente. Bom, não era mais fácil se a gente colocasse o nome de alma para a porção não material do princípio inteligente individualizado? E para espírito, sempre que eu estiver falando dele mais o perispírito? Então, na verdade, é isso. A gente está falando disso, do momento da formação da alma, ou do princípio inteligente permanentemente individualizado, né? Que seria esse momento de esporular. E o marco seria a glândula pineal. A partir do momento em que eu já sou um indivíduo, permanentemente um indivíduo, quando eu for constituir um corpo biológico, esse corpo biológico vai ter uma pineal, porque vai ser a minha forma de expressão biológica. E a hominização seria o pensamento contínuo, o marco do pensamento contínuo. Então, o seu cachorrinho pensa, ele é inteligente, ele faz associações de ideias, mas ele tem dificuldade de elaborar pensamentos muito abstratos. Por quê? Porque ele tem pensamento interrompido. Tem momentos em que ele simplesmente para de pensar, né? Dá uma inveja danada, mas é verdade. E aí, como ele para de pensar, ele tem dificuldade de fazer as conexões, né, mais complexas, mas ele faz conexões, né? O Nick lá em casa, quando a gente esquece de pôr comida, ele vai, pega o potinho e joga no pé da gente. Se a gente não liga, ele começa a jogar para cima para fazer barulho. Se você não muda, ele tem um potinho de plástico e um de ferro. Ele vai no de ferro, que assim o barulho é estrondoso e fica todo mundo irritado, vai lá, põe lá a comida para esse cachorro. Aí ele fica assim, eu olho para ele, o cachorro dá risada, vocês concordam comigo? Eu olho para ele e ele tá dando risada, assim, haha, te peguei, né? E olha os primatas, né? O chimpanzé, de todos os primatas, eles são tão parecidos com a gente em termos genéticos que a diferença de genoma é de um pouquinho mais de 1%. Um pouco mais de 1%. E eles têm muitas características, inclusive características que exigem pensamento contínuo. Tem um psicólogo americano que ensinou 2 chimpanzés a conversarem com a linguagem dos surdos mudos. E eles se expressam, eles dizem que eles estão felizes, estão tristes, que eles querem brincar, eles pedem a comida. Então, aqui seriam seres que estão ali na fronteira também.
para hominal. Que nem aqueles peixinhos que às vezes tem pineal, às vezes não, estão na fronteira. Aqui a gente está na fronteira para seres hominais. Então eles são os nossos irmãos mais próximos em termos de evolução, são os chimpanzés. E às vezes biologicamente a gente identifica mesmo, né? Tanto para um lado quanto para o outro, né? Às vezes tem um irmão hominal já e que se comporta de uma maneira tão simiesca, né? Que a gente fala, poxa vida, esse cara acho que acabou de sair do estágio, né? Mas eles têm assim, expressões e coisas que nos identificam com eles de uma maneira bastante importante, né? Tá pensando, Ele deve estar pensando, será que ele vai me dar logo a banana que ele me prometeu quando eu fizesse essa cara, né? Mas ele está pensando. E carinho, né? Amor, atenção. Isso aqui não é um sorriso social, né? Ele está tendo prazer em interagir. A gente alugou uma casa no Guarujá uma vez para passar o ano novo e tinha uma cachorrinha que ela amamentava o cachorrinho dela, o filhotinho, e um filhotinho de gato. Os dois amamentavam juntos. E ela chamava o gatinho na hora de amamentar. Ela ia lá, pegava o gatinho. Então é interessante isso, porque eles são irmãos nossos. Eles não são almas gêmeas, mas eles foram formados da mesma matéria, vieram do mesmo lugar, e nós ainda vamos ser os anjos da guarda dele. Fala assim, olha, Zezinho, vamos chamar ele de Zezinho. Zezinho, não seja egoísta, Zezinho. Ele dormindo lá, você lá na orelha dele, por favor, pense em Jesus. Ô Zezinho, eu tô aqui tentando te dar uma força, pelo menos abre uma janela para mim, aí pensa alguma coisa boa para poder te influenciar, né? E você volta lá todo triste, pô, o Zezinho pisou na bola de novo. Aí o que hoje é seu anjo da guarda, vai na frente e vai falar assim, calma, tenha paciência, você vai conseguir. E é assim que vai, né? Nós vamos sempre crescendo na escala evolutiva. René Descartes diz que o homem é um ser que tem consciência e sabe disso. Acho que a diferença básica, prática, entre nós e o nosso cachorro, por exemplo, é que ele tem consciência, mas ele ainda não sabe disso. Vocês já viram o cachorro com o espelho? Às vezes ele passa, olha no espelho, volta, olha, aí outro. Vocês já viram isso? Geralmente o filhotinho faz isso, né? Ele não sabe o que é aquilo, ele não consegue se identificar, ele não tem a imagem dele. Ele não sabe que é ele. Ele não sabe que é ele, mas é estranho porque faz tudo o que ele faz e... Né? Então é ele tomando consciência de que ele tem consciência. Nós, seres humanos, temos consciência e sabemos disso. É isso que nos caracteriza como seres hominais, né? Então, seres vivos com individualização, eles, para se manifestarem biologicamente, eles usam um condomínio de seres vivos não individualizados. Mesmo o cachorrinho, ele tem as células dele. As células dele são os animáculos infinitesimais domesticados dele, do cachorro. Então, à medida em que a gente forma um ser pluricelular individualizado, esse ser pluricelular, ele age sobre os outros seres que não estão individualizados, que compõem ele, que é a organização biológica dele, né? Eu tô explicando alguma coisa, eu estou confundindo. Vocês estão conseguindo entender? É que eu acho isso tão complicado, e aí eu vou indo devagarinho, mas assim, mesmo eu, às vezes eu fico parando para pensar, mas será que eu estou falando certo? Porque é um negócio muito complexo, porque vai e vem em todos os sentidos. Não é uma coisa simples, estanque, 2 mais 2 é 4, não é. É uma coisa super complexa, super interrelacionada também, né? E a gente precisa entender dessa maneira. A gente não pode tentar compartimentalizar o pensamento, porque senão não vai funcionar, né? Então, é isso. Ali nós temos ali as nossas células. Essas células estão organizadas de acordo com as funções que a gente dá para elas e elas vão servir para nossa manifestação no corpo biológico. E a angelização, que seria o último passo dessa evolução. E o marco é a capacidade de amar incondicionalmente. E aí a gente se liberta da matéria. É o que o André Luiz chama de segunda morte. Você não vai mais precisar da matéria. Você declara a independência dela. Porque a matéria, ela sempre foi o nosso meio de aprendizado. A interação com a matéria, a ação e reação, sempre foi o nosso meio de aprendizado. É? Ainda. Mas vai chegar um momento que a gente não vai mais precisar disso.
A gente não vai mais precisar da experiência para saber. A gente já vai ter vivido todas as experiências. A gente já sabe. E aí a gente vai poder descer e interagir de novo com a matéria? Sim, mas não para aprender, para ensinar. Né? Então eu sempre digo assim, que eu aprendi assim, que o grande sacrifício de Jesus foi ter morrido na cruz por nós. Né? Eu discordo. O grande sacrifício de Jesus foi ter nascido. Imagina um espírito daquele encarnar. Aquilo deve ter sido uma coisa extremamente dolorosa, desconfortável. Como é que você bota um pé 42 num sapato 30? Sabe? Ele passou por um período grande que ele precisou descer camada por camada para áreas mais densas, um espírito angelical. Ali ele demonstrou todo o amor dele por nós. Acho que no dia da crucificação ele era feliz, que ia se livrar daquilo. Primeiro tem que aguentar a gente, porque você comandar e organizar e ajudar de longe é uma coisa, mas você vir aqui sentir esse odor pútrido da nossa falta de amor, conviver com a nossa miséria moral, conviver com a nossa mesquinharia, com o nosso egoísmo, para um espírito que está naquele nível que ele está, deve ter sido muito desagradável, muito triste mesmo, desanimador, eu diria. Não é? Vocês já pararam para pensar nisso? É a mesma coisa que você nasceu, cresceu, viveu numa civilização, tudo bem, tudo legal, de repente você ser transferido para uma aldeia primitiva em que se fazem sacrifícios humanos e que todo mundo come no chão e que, puxa, não vai ser fácil, hein? Né? Então o grande sacrifício de Jesus foi ter nascido por nós. Voltar foi fácil. Né? E nós estamos indo nessa direção de um dia nos libertarmos da matéria por uma questão de evolução. Vai ser o momento em que o momento do pensamento divino, a camada na qual nós fazemos parte, ela vai se desfazer e é o momento em que nós retornamos ao Pai. É o momento em que nós deixamos de ser uma camada para retornarmos ao Pai. Não para fazer parte da piscina, para sermos a bolinha, mais uma bolinha na piscina. Essa conexão com o universo, com o todo. E quem sabe um dia, nesse momento, a gente já vai trabalhar como ministro de algum espírito que está construindo um planeta. E a gente vai crescendo e um dia nós vamos criar um planeta. E a gente continua crescendo para um dia sermos chefes de uma galáxia. Para um dia podemos criar um universo. Para um dia podemos evoluir a cocriação ultra maior, eu diria, né? Que é estar ao lado de Deus mesmo, conhecendo completamente e sabendo exatamente o que significa ser Deus e podendo trabalhar dentro dessas perspectivas para auxiliar e criar e fazer evoluir mais vidas. Eu trouxe essa frase do Emmanuel para terminar, O Homem ante a Vida. O livro, O Homem ante a Vida, no final do primeiro capítulo está escrito lá: partindo dos elos que o prendem à estreita família do mundo, o homem que desperta para a grandeza da criação, deambula na terra à maneira do viajante incompreendido e desajustado, peregrino sem pátria e sem lar, a sentir-se grão infinitesimal de poeira nos domínios celestiais. Nesse homem, porém, alarga-se a acústica da alma, e embora os sofrimentos que o afligem, é sobre ele que as inteligências superiores estão edificando os fundamentos espirituais da nova humanidade. Eu ouvi isso numa palestra da doutora Irvênia, e eu achei isso maravilhoso. Escrevi para ela, pedi para ela me mandar a citação. Ela me mandou, e depois da citação, ela colocou um comentário que eu achei que ficou melhor ainda que a citação. E eu trouxe. E ela disse assim: Décio, e pensar que esse homem a que se refere Emmanuel é cada um de nós. Somos todos nós com os quais eles, os espíritos superiores, contam para que o nosso pobre planeta possa aspirar ao estágio seguinte de regeneração. Que bom já termos despertamento para entender esse honroso chamamento. É ou não é para gostar dessa mulher, né? Então, eu amo ela. Ela é um farol para mim. E de uma clareza, de uma visão
de mundo fantásticas, né? Um coração amoroso, fantásticos, né? Então, com as palavras da doutora Irvênia, e pedindo desculpas a ela por não concordar com a teoria dela da individualização do princípio inteligente, reforçando para vocês que isso tudo que eu coloquei para vocês são as minhas ideias, podem estar erradas, é até bem provável que estejam, mas que elas sejam úteis para fazer com que nós pensemos nesse assunto. Eu acho que nós já temos maturidade para discutir isso, para pensar sobre isso, né? E se eu pude provocar essa vontade de pensar sobre isso, eu já estou bastante feliz. Muito obrigado.